A partir de agora, pela Luau TV, canal 5 de Nova Friburgo, estamos chegando com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que todas as terças-feiras chega para poder te informar e te entreter aqui em Nova Friburgo. Lembrando que você pode assistir essa e as outras edições de 2020 e de 2019 inteira pelo canal do YouTube do programa. Lá você vai poder conferir todas as atrações que já passaram pelo Entrevistas. As minhas convidadas de hoje vieram falar de um projeto que tem um nome muito bonito, muito leve e principalmente muito curioso. Frutos da Serra. Patrícia Morgado, que já esteve no programa, é minha convidada e trouxe hoje a Mica Borba, que faz parte desse projeto Frutos da Serra. Meninas, muito obrigado. Foi difícil a gente conciliar a agenda, mas deu certo. Frutos da Serra. Como é que surgiu e o que é esse projeto? Então, vou deixar a Mica Borba falar, porque na verdade o projeto é dela. O projeto então, foi ela que aí a o Mica projeto. te convidou. Exatamente. Então eu deixo ela falar. Então, como é que é o projeto Frutos da Serra? O nome Frutos da Serra veio como fazendo alusão mesmo a essa coisa do semear e brotar, né, e virar um fruto e frutificar a serra, porque a gente inicialmente trabalhava especificamente com o público gestante e mães de bebês muito pequenos que estavam passando ali pelo processo de amamentação. O projeto ele tem como finalidade dar suporte a mulheres que estão grávidas, seja de homens mulheres que estão casadas com seus maridos ou mulheres que optaram por ser mãe solteira? Na verdade, o apoio do projeto é voltado para a mulher, independente da situação social que ela esteja vivendo. Atualmente, em 2020, a gente está direcionando mais o projeto para as mulheres em situação de vulnerabilidade, que precisam mais desse apoio, né? Normalmente as mulheres que têm uma condição financeira mais estruturada conseguem montar suas redes de apoio com mais facilidade. Então a gente está focando mais agora em 2020 nas mulheres em situação de vulnerabilidade. E como essas redes de apoio elas são construídas? A gente constrói essa rede de apoio através do diálogo. A gente põe as mulheres juntas para trocarem suas experiências, até para elas perceberem que estão todas passando mais ou menos as mesmas dificuldades, principalmente no que tange o tornar-se mãe, né? A amamentação, bati no microfone. A amamentação, o parto, o medo do parto, o medo da gestação, as dores e as delícias de uma maneira geral, assim. Existem mulheres que têm medo da gestação? Sim. Por que não teria? Por que não teria? Eu fico um pouco impressionado porque eu sempre escuto as mulheres falando que a gestação é um momento maravilhoso. Na verdade, assim... Medo assim, tipo, meu corpo. Mas tá aí mesmo a importância do nosso trabalho, que é exatamente ir na contramão dessa romantização da maternidade, né? Porque chega a ser uma cruz que a mulher carrega. Essa coisa que você acabou de colocar pra mim, por que não seria? Porque não é fácil, porque a mulher, quando passa por uma gestação, ela tá passando por uma das maiores transformações da vida dela. Sim. E ninguém entende, e ela muda, inclusive, estrutura de personalidade, etc e tal. E as pessoas ao redor não entendem, porque olham dessa forma romantizada, tipo... E a gente está ali exatamente para poder trabalhar a maternidade por uma via real da coisa. Você está mudando fisicamente, sim. Você está mudando mentalmente, você está mudando emocionalmente, você está mudando financeiramente. Então tem muitas implicações. A grana realmente... Tem muitas implicações. Politicamente, você ganha um outro papel, entendeu? Social. Então tem toda uma transformação da mulher ali e que é vista de uma forma simplista demais, entendeu? A mulher não é olhada na sua essência naquele momento. Sim. E o projeto está aí para isso. Então o projeto ajuda a deixar de olharem a mulher de forma mais generalista? Sim. Quando a gente começou, o objetivo principal do projeto era dar suporte para as mulheres que buscavam uma via de nascimento mais natural. Ou parto natural. Ou menos invasiva. Né? Porque o Brasil é campeão em cesariana no mundo. Aqui na rede municipal a gente tem 60, atualmente, se eu não me engano,
o índice de cesarianas na rede pública é de 66%, enquanto o índice máximo indicado pela Organização Mundial da Saúde é 15%. Na rede, número exorbitante, né? Na rede particular, os números ultrapassam os 95% de cesarianas, de parto cirúrgico, né? E então, assim, existe todo um movimento mundial para o fim da banalização do parto cirúrgico, que a gente trabalha muito isso dentro das rodas. E as mulheres, na verdade, o nosso apoio às mulheres é garantir a elas o direito que elas têm sobre o próprio corpo, sobre a própria gestação, sobre como elas querem receber os filhos dela dentro das condições de segurança, né, para os dois. Mas o parto normal, ele não é mais dolorido do que a cesariana? Sim. Depende do ponto de vista. As mulheres, eu já conversei sobre a questão de parto, elas falam que é uma dor. Então, existe essa Você dor, vê sim. todas as constelações do zodíaco. Na verdade, assim, a gente tem uma mistificação do parto vaginal na nossa sociedade que é muito cultural, né? Assim, em muitos países do mundo, eles pensam um absurdo uma mulher ter a opção de fazer uma cesariana para ganhar um filho. A cesariana é reservada para situações de emergência, em que o bebê ou a mãe ou os dois estão correndo um risco de vida. O parto, o nosso distanciamento da natureza faz com que a gente se apavore muito com essa situação. É um processo inteiramente fisiológico. Ele é dolorido, sim, mas o pós-operatório de uma cesariana não é simples. O risco é comparado a um transplante de rim. Então, assim, não é uma... Transplante de rim? Sim, o risco de uma cesariana é comparado ao risco de um transplante de rim. Não tem que ser muito mulher. mulher. E deixando claro, não existe gestação sem risco. As mulheres saudáveis que estão dentro de uma gestação, elas são consideradas risco habitual. Não existe gestação sem risco. Então, seja lá qual for a via de parto, haverá risco, claro. Mas, analisando as evidências científicas, os riscos principalmente dentro de gestações de risco habitual, os riscos de um parto natural ou normal, vaginal, são menores do que os riscos de uma cesariana agendada ou feita sem necessidade. As rodas do projeto Frutos da Serra são rodas gratuitas. Se elas são gratuitas, vocês recebem todos os tipos de mulheres de todos os cantos do município? Sim, a vontade da gente seria essa. Assim, a grande questão é... Eu só queria fazer um adendo do que foi falado, porque eu acho que é importante, porque depois pode ficar uma impressão de que o Frutos só levanta a bandeira da questão do parto normal, ou do parto natural, do parto vaginal. A questão é, nós levantamos a bandeira da mulher, dessa mulher. Independente da escolha dela. Da mulher independente? Sim. Da mulher. Uhum. Da mulher gestante, que grávida, tá de apoio. dona do seu processo de gestação, que precisa de informação baseada em evidência científica para tomar as suas decisões com consciência. E não baseada em mito, em medo ou em... Mito já basta que falam por aí. Exatamente. Então, assim, a ideia é, independente da sua via de parto escolhida, porque... Você pode escolher a via de parto que você quiser. Se alguém chegar e falar assim, eu quero fazer uma cesárea, mas eu tô consciente dos riscos, de tudo. E principalmente por conta do cenário em que a gente vive dentro de Friburgo, que não é um cenário fácil, não é como Friburgo, mas no Brasil, né? No Brasil como um todo, mas assim, em termos de Rio de Janeiro, Friburgo está junto com as cidades menos desenvolvidas no assunto, no aspecto do cenário da obstetrícia. Em termos de uma mulher engravida hoje, paga seu plano de saúde, porque não quer encarar uma maternidade pública, então ela se preparou, planejou a gestação dela, paga um plano de saúde e na hora de procurar o pré-natal ela não consegue agendar com um obstetra que se prontifique a assistir a gestação dela, respeitando a escolha dela pelo parto natural. Então, assim, o nosso trabalho vai muito nesse sentido e às vezes as mulheres se sentem
na sinuca de bico de ter que escolher entre ir para a maternidade, que elas morrem de medo do SUS, porque também por uma questão cultural, de histórias e mitos, enfim, temos histórias muito positivas dentro da maternidade, mas sim, existe muita violência lá dentro também. Violência? Obstétrica, né? Violência obstétrica, fique claro. Vocês naturalmente tiveram parto natural? Sim. Sim. Eu tive na maternidade. Você teve na maternidade? Eu nasci na maternidade, no Friburgo. Eu tive meu filho na maternidade há 2 anos atrás, foi tudo bem. E quanto tempo durou o parto natural de vocês? Então, no momento em que eu estava lá, eu achava que eu tinha tido 30 horas. Mas era mentira, porque na verdade a gente tem uma informação e acha que sabe, que está entendendo tudo, mas não é bem assim. Eu estava em pródomos e relativamente assim, se eu falar meu trabalho de parto, 12 horas. 12 horas? 12 horas. E o seu, Mica? Eu tenho 3 filhos, né? 3 filhos? Os 3 no parto natural? Sim. O mais Tô longo falando, tem foi que a ser mesma muito coisa, mulher. foram 12 horas. O mais longo, mas teve um curtinho de 1h30. Curtíssimo, né? Teve um bônus na vida, né? 1h30. Não, o terceiro, foi o terceiro? Não, foi a do meio. foi a do A do meio? Furacão, Mas que sacanagem, por que não foi logo o primeiro? Não, o primeiro demorou, o segundo veio mais mas rapidinho. é sempre assim, os primeiros partos costumam ser os mais demorados. E tem que ter uma paciência, o médico fica lá. E aí, vai, A filho, vem equipe, aí. o médico, enfim. É toda uma nova maneira não, é um resgate de uma assistência que a gente está O médico precisando não dá nada para bebê não, né? Para poder forçar o Então, nascimento. no meu caso, não. No caso da Patrícia, também não. O ideal é que não dê, né? Porque qualquer intervenção pode ser prejudicial para o processo fisiológico. Mas não é o que acontece com todo mundo, enfim. Aí vai depender muito. Aí é que tá. O nosso trabalho ele tá muito em torno de tentar preparar a mulher para esse momento, entendeu? Para de repente ela ter voz na hora de falar. Eu sei qual é esse processo, eu sei qual é aquele, eu quero isso, eu não quero aquilo, dela conseguir ser mais atuante e mais segura no momento do parto dela. E não só no parto, porque eu acho, como a Mica tinha falado no início, inicialmente o Frutos da Serra tinha muito essa coisa do amparo à mulher gestante e aquela puerpéria logo ali com um neném de colo, recém-nascido. Hoje em dia o trabalho é um pouco mais abrangente, é um trabalho que fala mais sobre esse mundo da maternidade, né? A gente trabalha com gestação, mas trabalha com parto, a Mica especificamente, né? Trabalha com parto diretamente e com as puérperas. As mães precisam de muito auxílio. A verdade é que a gente não é ouvida. A gente está dentro de uma família, a gente está dentro de um contexto social. Você está arrancando os cabelos e as pessoas acham que é normal. Sim. Isso tá todo mundo passando. olhando pro bebê, tá todo mundo dando atenção ao bebê, querendo pegar o bebê no colo, mas ninguém E a mãe tá que tá vendo. lá... Essa mãe não é pegada no dor. colo, Ninguém dá entendeu? colo pra essa mãe. E assim, isso é só o início das questões, né? Porque aí depois vem a volta ao trabalho, que é uma outra questão. Muitas mulheres são dispensadas depois Então nós vamos fazer o seguinte, essa questão do trabalho e explicar o que algumas... Eu preciso de algumas explicações, mas nós vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, Tudo bem. a entrevista já vai para um rápido intervalo e voltamos já já.